A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma meditação hoje no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Que palavra tremenda, né, e poderosa. Eu fico imaginando Pedro sendo preso, né? E tendo seus pés e as suas mãos presas, né, em correntes. E ele tranquilo, né? Dormindo tranquilo, como se estivesse em casa, né? Sem preocupação nenhuma, sem ficar nervoso, sem se desesperar. Que fé, não é? E nós hoje, por muito menos, nos desesperamos, nos descabelamos, perdemos às vezes a paz. E Pedro estava em paz, estava tranquilo, porque ele conhecia Jesus, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia quem estava com ele. E, mediante esta palavra, porque o Senhor me levou em algumas passagens, né? E que nos ensina a ter confiança, paz, tranquilidade diante das situações que nós passamos no dia a dia, né? E uma das passagens é em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, que diz assim, ó. Mateus capítulo 10, a partir do versículo do 25 ao 28, que diz assim: Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Glória a Deus. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Pedro estava vivendo essa palavra ali naquele momento. E Mateus 6 também, do versículo 25 em diante, diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então o Senhor trouxe no meu coração o seguinte, né? Às vezes nós podemos pensar, mas o que tem a ver, né? Comer e beber com a prisão? Porque Pedro estava seguro em Deus, ele não estava preocupado com nada. Porque eu, eu entendo que quando nós estamos preocupados com algo que aconteceu, né, nós estamos lá no passado. E quando preocupamos com o futuro, com o que vai acontecer, nos desesperamos, preocupamos, a gente também perde a paz. A gente não está confiando em Deus. Então a confiança em Deus é essa. É viver o momento de agora, é agora. Né? O que vai acontecer mais tarde, amanhã, não interessa. Não interessa, perdão, gente. Não interessa. Interessa é o agora. Deus é um Deus presente. Né? A gente já entende isso. Deus é Deus presente, Ele é um Deus de agora. Ele não é... Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje Ele é o mesmo Deus e vai ser o mesmo Deus amanhã. Mas Ele é um Deus presente. A própria palavra nos ensina isso. Lá em Isaías 43:18 diz assim, como é que é? Isaías 43:18 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí no 19 diz assim, eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios a ermos. Então, quer dizer, aí eu anotei aqui, ó, quando penso ou sofro por algo que aconteceu, estou revivendo o passado e deixando ele dominar a minha vida. Então eu fico sofrendo, aí eu perco o presente. E quando também eu fico preocupado com o que vai acontecer depois, quando vivo somente o momento presente, estou deixando o novo de Deus entrar na minha vida. Então, quando eu vivo agora, eu deixo o novo de Deus entrar, né? Então, se acontece o imprevisto, eu faço o meu melhor. Eu sei que Deus está no controle daquela situação e busco ali naquele momento fazer o melhor com a direção de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor está comigo, me dá uma direção, me capacita, é o Senhor que me capacita. Então a gente busca fazer o melhor. Deus dá a gente coragem, dá a gente sabedoria, disposição para fazer o nosso melhor. Então a gente não precisa desesperar, porque quando a gente desespera e fica preocupado, a gente não está confiando no Senhor, né? A gente confia na força do nosso braço. Quando nós estamos confiando na força do nosso braço, é onde a gente sente medo. E o Senhor, em toda a Bíblia, ele fala para a gente não temer. Na Bíblia há 365 não temas. O Senhor diz 365 vezes para a gente não ter medo.
para cada dia do ano. Olha só que interessante isso. Então, o Senhor quer ver a gente bem. E Pedro estava vivendo a palavra de Deus. Ele estava confiando em Deus. Por isso, aí Deus foi lá e fez o sobrenatural. É quando diz aqui, em Isaías 43, 19, eis que faço coisa nova. Então, e quando Deus faz o sobrenatural na nossa vida, a gente fica como quem sonha. Isso está escrito lá no Salmo 126. A gente fica como os que sonham. Então, é algo assim inesperado. Deus vem e opera quando nós confiamos no agir dele. Mas precisamos estar confiantes, em paz, tranquilos, sabendo que ele está no controle de tudo. O meu Redentor vive. Amém? Então fiquemos com essa palavra, né, em nossos corações, porque eu recebo também essa palavra. Ela vem primeiro para mim. Meditem nessa palavra. Eu espero, né, e creio que essa palavra vai falar muito ao seu coração e vai transformar muito a sua vida como tem transformado a minha. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.